Bom dia, meu irmão. Seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical. Convido você que está nos assistindo a se enganjar nessa nova série de estudo, as parábolas de Jesus, que vem ser para você um tempo edificante em sua vida e também de muito aprendizado. Em nossa lição de hoje, nós vamos falar e aprender um pouco sobre a parábola do semeador, lá em Mateus, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 9. Mas antes de começar com a parábola do semeador, eu gostaria de lhe fazer duas perguntas que vai te ajudar a refletir sobre a nossa temática de estudo das parábolas. Então, pronto aí? Então, você sabe o que é uma parábola e a sua importância? Não tem problema caso não saiba responder, pois o nosso objetivo é esse mesmo, aprender mais sobre o quê? Sobre a palavra de Deus e principalmente sobre as parábolas. Agora, respondendo à primeira pergunta que eu te fiz, você sabia que as parábolas de Jesus são metáforas bastante engenhosas e ao mesmo tempo simples que vão apresentar e transmitir lições bastante espirituais, com bastante profundidade também? Os seus ensinamentos são repletos de histórias, principalmente do dia a dia. E algumas delas não passava, ou algumas, delas não passava de observações praticamente rápidas sobre acontecimentos e objetos ou pessoas comuns, como a que vamos estudar hoje. Você sabia também que a história mais curta de Jesus não chega a ocupar nem mesmo um versículo ali inteiro das Sagradas Escrituras? Você pode procurar lá, você vai encontrar lá em Mateus capítulo 13, versículo 13. Agora você já se perguntou ou talvez questionou por que parábolas? E Jesus ele explica o porquê delas, principalmente para poder falar. Ele cita as parábolas, ou seja, é uma razão prática e ao mesmo tempo oposta, a que muitos talvez vão pensar. Quando os discípulos chegaram próximo dele e perguntaram: por que o Senhor fala com o povo através de parábolas? E Jesus respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ao se referir a eles, são aqueles legalistas ou aqueles que estavam duvidando do próprio Jesus, principalmente os fariseus. Ainda que estejam sempre ouvindo, eles nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os ouvidos e fecharam o quê? Os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e se converter, e eu os curaria. Mateus capítulo 13, do versículo 10 ao versículo 15. E você está disposto a ouvir, ver, aprender, principalmente abrir o seu coração para o nosso estudo e para as parábolas de Jesus? Enquanto as parábolas realmente ilustram e esclarecem a verdade para aqueles que têm ouvidos para ouvir, elas também têm justamente o efeito completamente contrário para todo aquele que se opõe e rejeita o próprio Cristo, como nós vimos no texto. Ou seja, o simbolismo vai esconder a verdade de qualquer um que não tem disciplina ou desejo de procurar pelo significado pretendido por Jesus. Por isso, meu irmão, a importância de eu e você aprender cada vez mais as Sagradas Escrituras com temor e temor em Deus. Ao participar da Escola Bíblica Dominical, pequeno grupo, culto, você tem feito parte disso. A outra parte deve ser você mesmo e Deus, através da sua oração com Deus, a sua confissão e o seu relacionamento com Ele. Por isso que através das parábolas podemos ver dois aspectos: a severidade de Deus com aqueles que negam a Jesus e a misericórdia com todo aquele que deseja aprender e conhecer mais a sua palavra. E aí eu quero convidar você
Abri aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 9, que nós vamos ler agora. Acompanha comigo a leitura. Naquele mesmo dia, Jesus saiu da casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e o comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raízes. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu na boa terra e deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Em nosso estudo da parábola do semeador, Mateus capítulo 13, principalmente a partir do versículo 1, você pode observar que a parábola não começa com o reino dos céus é semelhante, pois descreve como o reino começa. Com o quê? Com a pregação da palavra. O plantio de uma semente no coração das pessoas. A expressão ali, vou semear essa ideia, ilustra o que essa parábola quer dizer. A semente e a palavra de Deus. Os vários tipos de solo representam os diferentes tipos de coração e os resultados diversos refletem respostas diferentes à palavra de Deus. Jesus explicou essa parábola para que não houvesse qualquer dúvida quanto ao seu significado que ele queria passar para a gente. Você, ao ler esse texto, alguma vez já se parou ou perguntou, ou aliás, fez a seguinte pergunta, né? Por que comparar a palavra de Deus à semente? Ou por que a palavra é viva e eficaz, conforme está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12? Ao contrário das nossas palavras, a minha e a sua, a palavra de Deus tem vida e poder, principalmente para ser concedida para todo aquele que crê. Por isso que é a verdade de Deus e deve penetrar no coração de forma a ser cultivada e estimulada a produzir o quê? Frutos. Se observar também na parábola do semeador, 3/4 das sementes que não produziram frutos ali no texto. Jesus não descreveu uma era de grandes colheitas, mas um tempo em que a palavra seria rejeitada. Mesmo no meio da multidão, Jesus sabia que a maioria das pessoas não receberia a palavra no seu coração e não produziria fruto. Mas, na profundidade do seu evangelho, o fruto é a prova da verdadeira salvação, e isso inclui a santidade, o caráter cristão, a prática de boas obras, o testemunho cristão, disposição em compartilhar os bens com outros irmãos. É isso mesmo, lá em Romanos capítulo 15, a partir do versículo 25 ao 28. E o louvor a Deus. Quando a semente, meu irmão, está arraigada no solo, exposta à luz do sol, ela produz fruto. E nessa parábola, o sol representa a perseguição decorrente da pregação da palavra de Deus. A perseguição ajuda os cristãos a crescer, mas a luz do sol faz secar a planta que não tem raízes. Isso explica por que alguns cristãos não perseveraram. Sua fé é fraca, seu entendimento é insuficiente e a sua decisão não foi sincera. Não é possível crer e não ser salvo. Se não há frutos na vida, não há fé salvadora no meu e no seu coração. Um detalhe importante do texto é que o verbo ouvir e seus correspondentes é usado 19 vezes em Mateus capítulo 13. A parábola do semeador é relatada nos 3 primeiros evangelhos e em cada um
há uma admoestação final e ao mesmo tempo diferente. É importante ouvir a palavra de Deus, pois a fé vem o quê? Pelo ouvir a pregação. E a pregação pela palavra de Cristo, Romanos capítulo 10, versículo 17. Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, no versículo 9. Atentai no que ouves, Marcos capítulo 4, 24, e vê depois como ouvis, Lucas 8, 18. Que o nosso bom e misericordioso Deus e a ação do Espírito Santo possa fazer aprofundar a semente em seu coração através desse estudo da Escola Bíblica Dominical. Eu aguardo você e a sua família para que juntos possamos cultuar esse Deus maravilhoso. Hoje, viu? Em nosso culto às 18 horas. E também não deixe de convidar um amigo ou compartilhar esse e os demais estudos da nossa Escola Bíblica Dominical para a edificação da vida de alguém. E caso queira aprender mais, não deixe de procurar um professor da nossa Escola Bíblica Dominical ou um dos pastores aqui da Terceira Igreja, tá bom? Que Deus te abençoe, meu irmão, e que essa palavra possa trazer edificação na sua vida. E eu gostaria de orar para a gente poder finalizar o nosso estudo. Deus Pai, obrigado por mais essa Escola Bíblica Dominical. Eu te agradeço pela vida de cada um que tem nos acompanhado, tem compartilhado os nossos vídeos e que essa palavra e que esse estudo também das parábolas do Senhor possa trazer edificação, principalmente essa que nós estudamos hoje, do semeador, Deus. Acreditamos e cremos que cada um que esteja assistindo esse vídeo, esse estudo aqui da igreja ou que não esteja na igreja, possa ser uma semente que foi semeada pelo Senhor e que caiu em bons terrenos para gerar bons frutos. Mas se há também alguém, ó Deus, que caiu em terrenos difíceis, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa trazer, que o Senhor possa novamente regar e que a tua luz e a tua boa mão possa fazer restaurar e germinar essa semente, ó Deus. Abençoa a vida de cada um. Nós oramos e agradecemos no nome santo de Jesus pela oportunidade de poder aprender mais da tua palavra e através do aprendizado da tua palavra, isso venha nos fortalecer e essa semente possa germinar cada vez mais sobre as nossas vidas. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Deus te abençoe.